Estado democrático de direito. Estado democrático por quê? Porque ele é regido por leis, né? E tem como fundamentos. Aí, esse é o caput do artigo 5º. Aqui, ó, caput do artigo 1º. O que é caput? Caput é a cabeça do artigo, né? Para você entender um artigo, você tem que saber que você tem um caput, nesse caso do artigo 1º, você tem os incisos, né? Soberania, cidadania. Nesse caso, você também tem parágrafos, né? Igual no caso do artigo 1º, você tem um parágrafo único. Então, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, que é a condição de um Estado de tomar suas próprias decisões interna e externamente, sem que haja a ingerência de outro país, de outra organização. Por exemplo, o Afeganistão. O Afeganistão está sob tutela dos Estados Unidos, não é isso? Então, lá, para o Afeganistão tomar alguma decisão, eles têm que sujeitar aos Estados Unidos, o que já não é o caso do Iraque. Por quê? Porque a partir do momento que o presidente do Iraque ele decidiu não manter o acordo com os Estados Unidos, ele passa a ter autonomia e ele passa a ser soberano, um Estado soberano, né? Nós temos exemplo de Estado aí que ele não é soberano e nem tampouco é reconhecido como Estado. É o caso da Palestina, onde nós temos lá, né? Nós temos Israel, tem a Palestina, aqui tem a faixa tem aqui Cisjordânia e aqui a faixa de Gaza. Então ele é esse Estado aqui, ó. Aqui é mar, aqui está Líbano, está o Egito aqui. Então, ele é isso aqui, ó. Ele é separado, né? Aqui no meio aqui tem Israel. E eles não têm condição de tomar suas próprias decisões, porque todo o dinheiro que é arrecadado, ele vai para as mãos de Israel, né? Vai para o fundo lá, Israel libera às vezes, ou às vezes não libera. Às vezes porque o pessoal costuma atacar bomba lá em Israel, né? Então Israel, eles fazem um embargo contra a Palestina. Então, essa é a soberania, é a condição de um país de tomar suas próprias decisões. Quando o Brasil se transformou em país soberano? A partir do momento que ele teve a independência de quem? Quando ele teve a independência de qual país? Portugal. De Portugal, isso. Aí o Brasil passou a quê? A ser soberano, a tomar suas próprias decisões. Tem uma história muito interessante que é do Haiti, que lá o Estado, eles se transformaram em soberano de uma forma bem, assim, na seguinte circunstância: eles eram colônia da França e lá o país, a maioria era de escravo. Então eles se rebelaram contra o governo lá, e aí a França não decidiu mandar nenhuma expedição militar, então eles ficaram como soberanos. Nós temos também o caso de Porto Rico. Porto Rico é um país que ele não tem a sua soberania na totalidade. Ele está vinculado a qual país? Onde os candidatos à presidência dos Estados Unidos, eles fazem prévia em todos os estados, inclusive lá como um estado, né? Então, o Porto Rico, né, do Rick Martin, ele tem essa circunstância aí, entendeu? Ele é um país que ele não tem sua soberania. E o Brasil é um país soberano. Então, esse é o primeiro. O segundo é a cidadania. Cidadania, que é o quê? A cidadania é o direito do cidadão de não ser infringido pelo Estado, de ter uma propriedade, de ter a sua liberdade assegurada, de ter o direito de participar do processo eletivo para eleger os seus representantes. Então, esse é o direito de cidadania, que é um dos princípios da República, né? A República, ela está aqui em cima, ó. E esses princípios são eles que dão base para ela, né?
soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Se você tirar aqui um, né, aí isso aqui cai para baixo. Então, quando você fala em princípios da República, você tem que entender o seguinte, você tem que ter todos esses direitos. Se você tira, por exemplo, soberania, cidadania, se você tira a cidadania, então você não tem mais uma república, você tem uma ditadura, onde as pessoas não podem participar de um processo eletivo. O Brasil passou por algumas ditaduras, teve a ditadura de Vargas e teve a ditadura militar de 64. Então, a gente precisa ter esses princípios aqui para eles fundamentar, né, para eles darem alicerce na república. A cidadania é o segundo. Aí nós temos o terceiro, que é a dignidade da pessoa humana, né? Onde a pessoa ela tem um direito de ser processada de uma maneira justa, né? Onde ela tem um direito à defesa, a contraditório, onde ela vai praticar uma pena que seja proporcional ao delito que ela praticou, né? Então, o 3. A dignidade da pessoa humana. A pessoa ela pode, ela tem o direito à alimentação, ela tem o direito de ser assistida por questão de saúde, né? Então esse direito é extremamente importante. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, né? Então a República ela valoriza que tudo venha do trabalho livre, não do trabalho escravo, né? No feudalismo a gente tinha o quê? A gente tinha um trabalho que ele era voltado para sustentar o alto clero, os nobres, né? Já na República não, aqui você tem um trabalho como uma forma de subsistência da pessoa, onde essa pessoa ela pode buscar uma vida mais digna, ela pode melhorar a sua condição social. Inclusive no artigo 7º, inciso 11, lá fala o seguinte, salvo me engano, inciso 11, que o salário mínimo é nacionalmente unificado, onde ele vai garantir a saúde, alimentação, educação, vestuário, transporte, todos esses direitos aí, assistência médica. Então, a livre iniciativa, ela é a condição de uma pessoa de buscar criar o seu empreendimento por conta própria, né? O que lá em Cuba, lá, eles agora estão liberando, né? Porque lá é um país comunista, é um país onde ele vive na seguinte circunstância: o Estado, né, lá em pequenininha a ilha, o Estado ele é dono de tudo, né? Ele é dono dos meios de trabalho, ele é dono das empresas, né? Ele é dono até de algumas liberdades das pessoas, inclusive a liberdade de locomoção. Para a pessoa sair de Cuba, ela corre o risco de ser fuzilada. Por isso que nos Estados Unidos, quando a pessoa atravessa aqui Miami, chega em Miami, atravessa aqui o mar, a pessoa ela tem o direito de se tornar um refugiado político, né? Então, garantia essa que o Brasil, muitas das vezes, ele não concede, né? Teve um problema do boxeador aqui que o Brasil devolveu de volta para Cuba. Isso a gente vai ver quando a gente chegar na parte de anistia, né? De anistia não, na parte onde a gente trata da questão do asilo político. Mas enfim, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político, que é o quê? É um Estado ele ter várias ideologias, né? O Brasil ele tem vários partidos políticos, onde você tem uma liberdade de praticar alguma ideologia sem que você esteja restringido, né? Tal qual no regime militar, onde nós tínhamos só 2 partidos, né? Lá na China, por exemplo, se você não é a favor do governo, então você não pode manifestar suas ideias. Então o pluralismo político ele dá a condição de você manifestar suas ideias a favor ou contra o governo. Seria tipo esquerda, direita, tipo assim, não?
É mais ou menos nesse sentido, porque quando você dá a ideia de direita e esquerda, você começa a entender que está tendo uma oposição, né? Lá na China não, lá não tem oposição. Lá você tem o Partido Comunista, assim como também lá em Cuba, né?